A gente permanece nesse assunto, ainda falando sobre queda na exportação de carne bovina no país. Então, recebemos à distância, para uma entrevista, o sócio-diretor da MB Agro Consultoria, o José Carlos Raunskinesh. Eu acertei, José Carlos? Eu não quero cometer essa deselegância. Não, tá correto. Muito É bem. complicado mesmo. Muito bem. Obrigada, viu, pela gentileza de estar conosco nesta entrevista. A Stephanie estava contando na reportagem, José Carlos, que a China é o principal comprador do Brasil de carne bovina. E, de repente, se a China para de comprar, de que maneira fica o nosso cenário financeiro aqui nacional? E em qual momento isso deve mudar? Então, é muito difícil prever, né, quando vai voltar isso, porque, assim, teoricamente, já deveria ter voltado, né? Assim, já foi comprovado que esses casos que aconteceram não tem nenhum problema para as exportações, são casos atípicos, não tem nenhum problema com a produção brasileira de carnes. A própria instituição internacional que analisa isso já falou isso, não mudou o status do Brasil como de baixíssimo risco para vaca louca. E no passado, quando aconteceram outros casos, né, de vaca louca típica, a China voltou muito mais rapidamente, né, com as exportações, ela liberou muito mais rapidamente essas exportações. Então, ninguém no mercado está entendendo muito por que a China está demorando tanto para liberar, voltar a importar carne brasileira, né? E o problema é que, como você disse, ela é o maior importador de carne do Brasil, ela importa 60% da carne, e isso está provocando o quê? Uma queda nos preços, né, da arroba aqui no Brasil, né, e os produtores estão sofrendo muito com essa situação, porque estão com animais para serem abatidos, e não tem demanda, né? A demanda está muito fraca, então isso está provocando uma queda no preço do gado. Ô José Carlos, mas não tem a demanda externa, mas não tem a demanda interna? O brasileiro não está reclamando que o preço da carne está muito alto? Por que não se pode abater esse boi que os pecuaristas estão sofrendo com ele para abater, porque não tem a demanda, e baratear a carne aqui? Ou não é vantajoso? É melhor segurar um pouco e esperar que a China se decida a novas importações? Olha, sim, o que está acontecendo é justamente isso, né? Você começa, o primeiro movimento é uma queda no preço da arroba, né? Mas como o mercado interno está muito fraco, né? A economia está muito fraca, né? Para que você aumente a demanda, você precisa baixar os preços, né? Então, o que a gente está começando a ver é justamente isso, caiu o preço da arroba. Agora está começando a cair os preços da carne, caiu o preço no atacado, né, aos frigoríficos, e agora está começando a cair ao consumidor, para que essa demanda interna consiga absorver parte dessa carne que não foi exportada para a China, né? O problema é que para o produtor, para o pecuarista, né, que está com um animal que ele comprou um animal mais caro, tem um custo enorme de ração, que está muito cara, e isso para ele está recebendo menos e ele está tendo prejuízo com esses animais, né? Então é um problema para o setor produtivo isso, né? José Carlos, de que maneira ocorre a regulamentação dessa exportação de carne para o mundo inteiro? Qual é o órgão que regula isso? O fato da China, por exemplo, ter se ausentado de comprar, como costuma comprar a carne brasileira, isso parte de um regulamento ou foi uma decisão absolutamente do governo chinês? Então, existe uma regulação internacional, né, tem um órgão que é a OIE, né, que regula essa parte sanitária, e tem a ONU, né, que tem lá os acordos de comércio. O problema é que, na verdade, existe uma certa liberdade dos países de terem a sua própria legislação, vamos dizer, os seus critérios para esses casos, né? E a China, no caso, o problema é que é muito difícil você contestar isso. Se eu fosse contestar isso no OMC, por exemplo, dizer, olha, a China não tá importando carne, isso não faz sentido, ela não poderia fazer isso.
vai levar anos para eu conseguir ter algum efeito, né, sobre alguma punição ou algum efeito. Então, na prática, os próprios governos, a gente tenta resolver isso de maneira diplomática, né, porque o processo na ONU é muito demorado e no final você acaba tendo um problema que vai levar anos para resolver lá, né, e é muito caro, né, para provar isso, que houve vamos dizer, má fé aí do governo chinês, né. Então, essas coisas a gente tenta resolver no âmbito democrático, diplomático, né? E é o que a ministra está tentando, né? A Tereza Cristina, mas eles não estão respondendo, né? Eles estão, assim, tomando é um comportamento que a gente não consegue explicar. E aí existem várias teorias, desde a parte política e outras pressões aí que eles podem estar tentando fazer, e a gente não entende muito por que isso não está sendo retomado, né? O José Carlos, você arriscaria dizer se a gente vai ter uma possibilidade de redução no preço da carne ao consumidor final aqui no Brasil, ou não dá para a gente cravar isso nesse momento, à medida que você falou que tem uma cadeia de insumos para esse pecuarista? Tá, e sim, já está ocorrendo. Se a gente pegar hoje o dado do IPCA 15, que saiu aí dos últimos 30 dias, o último IPCA 15, já houve uma queda aí nas carnes, principalmente carne de dianteiro, né, que a gente exporta para a China. Então, alguns cortes já caíram aí teve alguns cortes que caíram quase 2%. Né? Ainda é pouco, né, perto do arroba, por exemplo, que já caiu quase mais de 10%, né, o preço do animal. Mas é uma tendência, né? Porque quanto mais postergar essa volta da China, mais pressão existe do setor para colocar essa carne no mercado interno, e aí vai ter que, para fazer isso, vai ter que ter uma queda nos preços maior. José Carlos, obrigada, viu? Muitíssimo obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Neste domingo de manhã, nós conversamos então com o sócio-diretor da MB Agro Consultoria, José Carlos Hausknecht. Obrigada, José. Bom dia. Obrigado. Bom dia.